O Supremo Tribunal, vamos começar por aqui nós dois juntos. O Supremo Tribunal Federal, Carol, ele realizou a terceira audiência de conciliação sobre o marco temporal, mesmo com a ausência de representantes dos indígenas. O ministro Gilmar Mendes afirmou que a comissão irá manter os esforços para achar um consenso sobre a demarcação das terras. Veja na reportagem. Na abertura da terceira reunião da Comissão Especial, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, garantiu que as negociações sobre o marco temporal vão seguir adiante, independente das ausências no debate. Isto ocorre após a saída de representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, da mesa de negociação realizada no final de agosto, e também do Partido Rede Sustentabilidade, que deixou o grupo nesta segunda-feira. Entre os presentes estavam a deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, e Eloy Terena, secretário do Ministério dos Povos Indígenas, além do líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, e por videoconferência, o governador do estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. A gente tem que tratar de maneira muito cautelosa cada uma das situações. E os estados têm e são representados por essas mais diversas situações no que diz respeito ao conflito. Então nós vamos aos conflitos, né? Nós vamos continuar acompanhando aqui de perto. Acho extremamente importante a posição do ministro Gilmar de buscar lideranças e representações das comunidades indígenas, porque senão não faz sentido, mas é extremamente louvável a iniciativa da gente se manter nesse diálogo e na busca de alternativas, que é a predisposição dessa corte. Não é que a gente não tenha, que a gente não queira falar. Posso falar aqui, até porque como são protocolos, não são números, eu posso falar que temos 1.500.000. Pode sair daqui informações falando a FUNAI vai demarcar mais 1.500.000. Isso não é verdade. Então, por isso que eu estou resguardando esse dado, até porque ele não virou, se fosse o processo digital, ele acaba cada um ganhando um número lá de processo. Se fosse processo físico, ele não teria virado ainda um processo administrativo. Ele só viraria um processo administrativo quando a gente fosse consolidar e iniciar os procedimentos, seja para reserva, seja para a área dominial, seja para a área tradicionalmente ocupada. Então, é por isso que eu tenho essa ressalva. Sobre os critérios da qualificação, esse sim eu consigo falar, a gente começa a analisar desde se há conflito, iminência de morte na região, se as comunidades foram ameaçadas, se há outras áreas para aquela etnia. Após ser aprovada pelo Congresso Nacional, a tese do marco temporal foi declarada inconstitucional pelo STF no ano passado, o que gerou um embate entre o Poder Legislativo e o Judiciário. Que o ministro bem falou hoje, reiterando no início dessa reunião, que precisamos estar despidos, é preciso que o Congresso Nacional compreenda também o contraste disso, porque o que nós estamos fazendo aqui é exatamente para superar o passivo de 1988. A outra questão também, que é da ADI, que o pessoal compõe, a rede acaba de sair também, a nossa permanência aqui, ela continua sendo importante, exatamente porque se fosse para sair na questão lá no Congresso Nacional, são 513 parlamentares, embora o parlamentar que me antecedeu falou que o parlamento já sabe qual é o voto, mas nós permaneceremos aqui fazendo a defesa, porque não se trata sobre correlação de força. Assim como diz, o parlamento já decidiu e aprovou uma lei, nós estamos aqui também, e o STF já tinha decidido, não é sobre isso, mas é sobre pensar efetivamente esse encaminhamento. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participou da reunião. O presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, Marcelo Bertoni, representou os produtores rurais. A gente consegue cada dia mais avançar mostrando o lado do produtor rural, né? Que o proprietário rural, que até então não tinha voz. E a gente consegue vir aqui, colocar o sentimento dele e mostrar também que nós não somos vilões dessa história. Na verdade, são duas vítimas, né? E isso está bem colocado agora, eles estão entendendo que, na verdade, o produtor rural não foi ele que tomou essas terras de ninguém, essas terras foram adquiridas, compradas com títulos. Então, eles têm esse entendimento agora e isso para a gente é importante. A audiência seguiu os trabalhos de debate, mas sem deliberação por voto. O objetivo é encontrar soluções consensuais sobre medidas e propostas de garantia dos direitos dos povos originários e da população
não indígena. As contribuições encaminhadas durante as discussões serão levadas aos 11 ministros da Casa. A próxima audiência são os especialistas que estão sendo indicados por todos nós, né? Nós estamos indicando também, a CNE está indicando, a FamaSul está indicando, e toda a comissão ali, o Senado vai indicar, todos eles vão indicar os especialistas para falar na próxima, que é dia 23. E depois nós teremos outra reunião e aí sim fazer a ideia é fazer com que tenha a compatibilidade entre a lei e a decisão do STF. Além das reuniões de conciliação aqui no Supremo, o Congresso Nacional discute a PEC sobre o marco temporal. O tema só deve voltar a ser analisado em outubro, após as eleições. A tese estabelece que os povos indígenas teriam direito apenas às terras que já ocupavam ou disputavam na data da promulgação da Constituição, em outubro de 1988.